Fala galera, e aí, beleza? Vamos aprender agora as variáveis de estado. O que são as variáveis de estado? São as variáveis que podem mudar o comportamento de um gás. Então tá aqui, ó. Variáveis de estado são as variáveis que podem mudar o comportamento de um gás. E quais são essas variáveis? A primeira é o volume. Lembrando que o volume de um gás vai ser sempre o volume do recipiente, como a gente falou na nossa primeira aula, tá? Qual o probleminha que nós temos aqui? É que muitas vezes nós iremos trabalhar com dois volumes numa mesma questão. E é necessário esses dois volumes eles estarem na mesma unidade, tá legal? Então você tem que saber fazer a conversão de unidades. Quais são as principais? 1 litro, 1 centímetro cúbico, decímetro e metro. Olha só, galera. 1 litro vale quantos ml? 1 litro vale 1000 ml. Beleza? 1 centímetro cúbico. O que é 1 centímetro cúbico? Imagina um cubo, um dado. Tá aqui, ó. Tentar desenhar um cubinho. 1 centímetro cúbico. Tá aqui, ó. Um dadinho. Tchum, tchum. É um dado que tem 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro e 1 centímetro do outro. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? O pessoal da matemática chama A ao cubo, aresta ao cubo. O que quer dizer isso aí? O volume vai ser 1 centímetro vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai dar 1 centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Imagina um dadinho. Imagina um dadinho de 1 centímetrozinho de cada lado. É um dadinho bem pequenininho. Agora, no lugar de um dadinho, imagina uma caixinha. Quanto de água cabe nessa caixinha? 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 ml, joia? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro. E 1 metro cúbico já é uma caixinha maior, que vai ser a mesma coisa de 1000 litros. Deixa eu apagar aqui que eu errei. 1000 litros. Beleza? Então essas conversões você vai precisar. Então tem dois volumes, um está em ml e o outro está em litro, você vai precisar converter para deixar na mesma unidade, joia? Então dá uma pausazinha e anota essas transformações. Opa, vamos lá. Deixa eu voltar para você dar uma pausazinha, dá uma pausa, faz essas anotações, beleza? Segunda variável de estado é a temperatura. O que é que a temperatura mede? Mede o grau de agitação das moléculas. Preste atenção no que eu vou te falar agora, tá? Qualquer fórmula da química que você for usar a temperatura, você vai usar a temperatura sempre em Kelvin. Se for variação de temperatura, tanto faz ser graus Celsius como ser Kelvin, beleza? Temperatura na química sempre em Kelvin. Como é que a gente transforma de Celsius, que é a temperatura que a gente usa aqui no Brasil, para Kelvin? Basta pegar a temperatura em Celsius e adicionar 273. Por exemplo, uma temperatura de 27 graus Celsius. Quanto é que ela vale em Kelvin? Você vai somar 273. Essa soma vai dar 300 Kelvin. Ok? Às vezes ele dá as duas temperaturas em graus Celsius. O que é que você faz? Transforma as duas para Kelvin. Beleza? Marcos, se você perguntar a resposta final em Celsius, como é que eu transformo de Kelvin para Celsius? A temperatura em graus Celsius vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. Ok, pessoal? Temperatura média e o grau de agitação. Quanto maior a temperatura, mais agitada essas moléculas vão estar. E a terceira e última variável de estado é a pressão. O que é a pressão? É uma força aplicada numa determinada área. Está aqui, ó. Pressão é uma força. Lembrar que a força ela é calculada massa vezes aceleração. Beleza? E aqui esse Azinho aqui é a área. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto maior a força, maior a pressão, tá? E num gás, o que é a pressão de um gás? A pressão de um gás será dada pelo choque das moléculas gasosas com as paredes do recipiente. Então as moléculas elas vão batendo nas paredes do recipiente. Isso aí é que vai dar a pressão de um gás, tá? As paredes do recipiente, entenda, teto e chão também é parede. Você deve estar numa sala, tem as paredes da sala, o teto e o chão também é parede do recipiente, beleza?
Como medir a pressão? Se eu quiser medir o volume, a gente tem diversos recipientes. Imagine aí um liquidificador. Ele mede o volume, uma garrafa PET de 2 litros cheia de gás. Mede o volume de um gás. Temperatura, a gente tem uns termômetros para medir, tá? E a pressão. Esse carinha aqui resolveu o probleminha da gente. Evangelista Torricelli. Torricelli, Torricelli, como quiser chamar, tá certo? Alguns professores gostam de chamar de Torricelli. Eu prefiro aportuguesar, Torricelli. Beleza. O que foi que ele fez? Ele pegou um tubo aqui, ó. Esse tubo, ele tem 1 metro de comprimento. Beleza? 1 metro de comprimento dá 100 centímetros. Joia? Aí ele pegou, ó, encheu isso aqui de mercúrio. Mercúrio, o símbolo do mercúrio é o Hg. Ele encheu de mercúrio e pegou esse tubo e inverteu numa bacia também cheia de mercúrio. Aqui também é o Hg. Joia? Quando ele fez isso ao nível do mar, essa distânciazinha daqui, ó, esta distância, ela dava 24 centímetros. Se dava 24, este tamanho aqui dá 76 centímetros. 76 centímetros equivale a 760 milímetros. Galera, isso aqui, ele oscila de acordo com a pressão. Porque ó, o ar, ele está fazendo uma forçazinha aqui em cima de uma área, concorda ou não? Se ele está fazendo uma força sobre uma área, ele exerce uma pressão. Se por acaso a gente conseguisse pegar essas setinhas aqui, ó, e empurrar ela com mais força, o que é que iria acontecer? Empurrei com mais força, esse líquidozinho aqui iria subir, ó. Ele ia subir aqui, beleza? Se eu tirasse a força, o líquido iria descer. Então o líquido não desceu todo, porque existe a pressão do ar que está sendo aplicada aqui nesta região. Esta pressãozinha aqui que está sendo aplicada é chamada de pressão atmosférica, tá legal? E aí foi convencionado que ao nível do mar, a pressão seria de 1 atmosfera, que valeria quanto? 760 milímetros de mercúrio. 760, ó, é esta distância aqui, tá? Em homenagem a Torricelli, 760 Thor. E no sistema internacional, usa-se o Pascal. Galera, na química, a gente usa muita pressão em atm e milímetro de mercúrio. E aí a gente precisa converter de uma unidade para outra. Por exemplo, 1 atm vale 760 milímetros de mercúrio. Beleza? E se eu perguntar a vocês, e meio atm? Meio atm vai valer quanto? X, uma regrinha de 3 simples, você resolve aqui. X vai dar 380 milímetros de mercúrio. Beleza ou não? E aí, do mesmo jeito lá do volume, que às vezes a gente tem mais de uma unidade, a pressão também, a gente pode trabalhar com 2 pressões e ter mais de uma unidade. Então é importante saber converter de uma unidade para outra. Legal? Então, estas são as 3 variáveis de estado, que são as variáveis que podem mudar o comportamento de um gás. Beleza? Na próxima aula a gente vai aprender as transformações gasosas e aí a gente já começa a resolver exercícios. Para vocês, um molde de beijos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!